Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Tatiana Sacarte do canal Matematique e agora a gente vai ver como é que a gente calcula a mediana para dados agrupados em classes. Vamos começar? A mediana é uma das medidas de tendência central que se localiza bem no centro da distribuição dos dados, ou seja, ela divide os dados ao meio em duas partes iguais. Então, uma metade vai ficar desse lado, a outra do outro lado, e a mediana vai ser uma medida, tá, que vai ficar bem no meio desses dados. Mas esses dados, eu tenho que lembrar que eles sempre têm que estar em ordem crescente ou decrescente, ou seja, eles têm que estar ordenados de alguma forma. Então, se eu tiver os meus dados agrupados em classes, como nesse caso aqui, que é uma tabela que fala do valor de empréstimo em reais. Então, a primeira classe, né, o empréstimo de 200 a 400, a segunda classe de 200 a 400 até 600, né, a terceira classe de 600 a 800 reais. E aqui a frequência. Eu vou precisar da frequência acumulada e da porcentagem da frequência acumulada. Então, vou calcular a frequência acumulada primeiro. 16 mais 60, 76, mais 56, 132, mais 8, 140, mais 20, 160. O total de dados que eu tenho, meu N, igual a 160. Então, para calcular a porcentagem, né, a frequência acumulada em porcentagem, eu vou pegar ali o 16 e dividir por 160, que vai dar 10%. Próximo, 76 dividido por 160, 47,5%. 132 dividido por 160, 82,5%. 140 por 160, 87,5%. E 160 por 160, que dá o 100%. Ok? O que vai me falar a frequência acumulada? Ela vai me indicar a posição, porque eu preciso achar a classe em que minha mediana se encontra. A mediana, lembra que ela fica bem no meio dos dados. Então, onde está os 50% é que vai estar a minha mediana. Então, como aqui indica 10%, significa que vai de 0% até 10% dos dados. Aqui embaixo vai, onde termina aqui, vou colocar 10,01% até o 47,5%, tá? Então, esses 16 dados, né, estão entre os 10%. Esses 60 dados estão entre 10 e 47,5% dos dados. O próximo, de 47, colocar 51 até o 82,5%, tá? E a minha mediana, então, ela vai estar aqui no meio, né? Porque os 50%, que é onde fica a minha mediana, tá entre 47 e 82. Ou seja, essa terceira classe aqui, que vai ser a classe onde se encontra a minha mediana. A minha mediana, então, vai estar entre 600 e 800. Eu tenho duas formas de calcular essa mediana, tá? Uma delas é essa aqui. Então, a minha mediana, ela está entre 600 e 800. Está entre 600 e 800. A mediana, ela representa 50%. Ela está naquele 50%. E essa classe, ela vai de 47,5% até 82,5%. Então, de 47,5% até 82,5%. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a mediana menos 600 dividido pela porcentagem correspondente. Então, 50 menos 47,5, que vai ser igual. Agora, eu vou pegar essa parte aqui, 800 menos 600 dividido pela porcentagem correspondente. 82,5 menos 47,5.
Só ficou a mediana de incógnita, só resolver essa continha aqui, que a minha mediana vai ser aproximadamente 614,29. Outra forma da gente calcular a mediana é a gente usar essa linda formulinha aqui, onde eu vou ter que a mediana vai ser igual limite inferior da classe. A classe que contém a mediana é essa aqui de 600 a 800. O limite inferior dessa classe é 600, o limite superior é 800. Então, limite inferior, 600, mais n dividido por 2, o n é 160, que é a quantidade de dados que a gente tem, menos a frequência acumulada anterior, tá? A frequência acumulada anterior à classe, tá? Então, tem que essa da classe, ó, é esse 76, tá? A frequência acumulada anterior. Então, menos 76 dividido pela frequência da mediana, tá? Não é acumulada. A frequência da mediana é igual a 56. Vezes a diferença, Fzão e o Fzinho. Vezes o H. Quem que é o H? É a amplitude da classe, das classes. Então, o H, o que eu faço? Pega qualquer uma das classes. Vou pegar a primeira ali. Então, vou fazer 400 menos 200, que é o limite superior menos o limite inferior. Então, a amplitude da classe vai ser igual a 400 menos 200, que é 200. Então, ali vezes 200. Fazendo essa conta, total, vai dar 614,29 também, tá bom? Então, percebam que a mediana, né, seria esse valor aqui, a representação da mediana, que está entre 600 e 800. Agora, se você fizer uma continha lá, se der, por exemplo, 500 e poucos, 523, vamos supor que deu, alguma coisa está errada, tá? Porque mediana está dentro da terceira classe, que vai de 600 a 800, e o 500 e pouco está fora, ok? Agora, dá uma pausa e tenta calcular a mediana pelos dois métodos. Depois você olha a resolução. Conseguiu fazer? Então, vamos conferir. Então, primeiro eu preciso completar a minha tabela com a frequência acumulada e a porcentagem da frequência acumulada, para que eu consiga encontrar onde é que está a minha mediana. No caso, está nessa classe aqui de 64 a 73, tá? Porque ela vai de 38 até 56,14, ou seja, o 50% está ali no meio. Então, a minha mediana, ela está entre 64 e 73. A mediana representa 50%, que ela está entre 38,12 até 56,14. E aí, eu faço aquela jogadinha, né? Mediana menos 64 dividido pela porcentagem correspondente, 50 menos 38,12, que vai ser igual a quem? Jogadinha de novo, 73 menos 64, dividido pela porcentagem correspondente, 56,14 menos 38,12. E aí, calculando isso aí, isolando a mediana, eu vou ter que a mediana é igual a 69,93 aproximadamente, tá? Coerente, né? Porque é entre 64 e 73, ok? Para calcular da outra forma, eu vou precisar daquela mega linda formulinha da mediana. Então, lembrando que a mediana está entre 38 e 56, que é o 50%, ou seja, está nessa classe aqui. Então, a mediana vai ser igual, limite inferior da classe é 64, o superior seria 73. Então, 64 mais n dividido por 2, total de dados que eu tenho, n, 383 dividido por 2, menos a frequência
frequência acumulada anterior, tá? Então, a classe é essa aqui, essa é a frequência da classe anterior seria acumulada 146. Então, menos 146 dividido por quem? A frequência da mediana. Então aqui, ou seja, a frequência da classe que contém a mediana, que é 69, vezes o H, que é a amplitude da classe. Lembra que o H eu pego qualquer uma das classes, vou pegar a segunda agora, e faço o limite superior menos o limite inferior. Então, 55 menos 46, que é igual a 9, tá? Então, a amplitude da classe é 9, então, vezes 9. Fazendo essa continha aqui, tal, vai dar aproximadamente 69,94, novamente. Ok? 94 não, desculpa, aproximação 93. Então, essa é a mediana no caso dessa tabela intervalo de classes. Então, pessoal, a gente acabou de ver como é que a gente calcula a mediana para dados agrupados em intervalo de classes. Não deixe de assistir para entender melhor o vídeo também para encontrar a mediana para dados não agrupados e para dados agrupados em tabelas de frequência. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais. Fiquem com Deus.